E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula resumida das NRs. Meu nome é Altomar Gonçalves, sou técnico em segurança do trabalho pelo Colégio Teresina, graduando em enfermagem pela Faculdade Estácio Ceuti. Na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a NR5, Comissão Interna de Prevenções de Acidente, a famosa CIPA. Então vamos lá saber como ela surgiu aqui no Brasil. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, nasceu em 1944, mais precisamente no dia 10 de novembro, durante o governo de Getúlio Vargas. Coube ela dar os primeiros passos para a implantação da segurança do trabalho no Brasil em empresas estrangeiras que representavam o serviço no Brasil. Já existia CIPA, como as de geração e distribuição de energias Lightweight Power em São Paulo e no Rio de Janeiro. E então, adotando esse modelo, nasceu a CIPA no Brasil. E em 1953, a portaria de número 155, que regulamentou as comissões internas de prevenção de acidentes de fato. Para que serve a CIPA? O objetivo das ações da CIPA é observar e relatar as condições de risco no ambiente de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes ou neutralizar os mesmos. Portanto, sua missão é preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Seu papel mais importante é o de estabelecer uma relação de diálogo e conscientização entre os integrantes da empresa, e ela deve ser a ponte que liga direção e empregados, e de forma criativa e participativa deve opinar na forma como os trabalhos são realizados, objetivando sempre melhor as condições de trabalho, visando a humanização do trabalho e, consequentemente, a melhoria das condições. Como a CIPA é formada? É formada por representantes dos empregadores e dos empregados de forma paritária, ou seja, partes iguais. Se existirem 3 eleitos, existirão 3 designados pelo empregador. Essa forma tem que obedecer ao quadro 1 da NR5, como já foi dito. Depois do dimensionamento feito, a partir do quadro 1 começa todo o processo eleitoral e consequente implantação da CIPA. E quanto dura o mandato da CIPA? O mandato da CIPA tem duração de 1 ano. Quanto deve ter CIPA em minha empresa? Diferente do que muitos imaginam, constitui CIPA é a obrigação de todas as empresas. Para algumas empresas, como é o caso das metalúrgicas, basta ter 20 funcionários para ser necessário implantar uma CIPA. Mas se essa mesma empresa só tiver 10 funcionários? Vejamos o que o texto da NR5, artigo 6.4 diz. Quando o estabelecimento não se enquadra no quadro 1, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, podendo ser adotado o mecanismo de participação dos empregados através de negociação coletiva. Como mostrou o texto, da NR, quando a empresa não se enquadra no quadro 1, ou seja, não precisa ter processo eleitoral, a empresa deverá designar uma pessoa para cumprir as ações da CIPA, é o chamado designado de CIPA. Quem pode ministrar treinamentos da CIPA? O treinamento da CIPA pode ser realizado pelo técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho ou qualquer membro do SESMET. Vocês lembram lá, que o SESMET é composto por enfermeiro do trabalho, técnico em enfermagem do trabalho, engenheiro em segurança do trabalho, médico do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Qualquer um desses eles podem ministrar cursos e treinamentos para a CIPA. Também por entidades ligadas ao sindicato de categoria ou por profissionais que possuam conhecimento sobre os temas ministrados. Temas esses que estão ligados à NR5, item 5.32. A CIPA deve ser ouvida sobre quem ministrará o treinamento e esse procedimento deve constar na ata ordinária. Se o treinamento não atender os itens mencionados, o Ministério do Trabalho
poderá solicitar que sejam acrescentados itens faltantes ou solicitar que seja ministrado outro curso, outro treinamento, de acordo com a NR 5.37. Principais atribuições da CIPA: discutir e ajudar nas intervenções dos acidentes ocorridos na empresa e de trajeto, sugerir medidas de prevenção e neutralização dos riscos no ambiente de trabalho que se julgam necessários, promover a divulgação e zelo pelas observâncias das normas de segurança do Ministério do Trabalho, como as normas de segurança da empresa, promover o interesse dos empregados pela preservação de acidentes e doenças ocupacionais, ser contagiador das questões de segurança, realizar inspeções de segurança na empresa, seja por causa de denúncia dos empregados ou empregador, ou iniciativa própria, você mesmo como participante da CIPA, você pode estar observando isso e ver se tem algum tipo de acidente que possa prejudicar algum funcionário, relatar os riscos encontrados ao empregador e ao SESMIT para que os mesmos tomem as medidas de correção necessárias. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver a Semana Interna de Prevenção de Acidente, a CIPAT, participar anualmente em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção de AIDS ou qualquer outra doença infecto-contagiosa. Funções dos envolvidos na CIPA: o presidente, representante do empregador e indicado por ele; o vice-presidente, representante dos empregados, eleito por voto direto, que é aquele processozinho que tem votação e tudo. Secretário e vice-secretário são escolhidos em comum de acordo com os representantes dos empregados e do empregador. Membro da CIPA, representante dos empregados e do empregador. Os membros são o restante da comissão, né? Quando um membro eleito sair da CIPA, como posso colocar outro no lugar? Nesse caso, poderá ser colocado um candidato que fora votado pelos... Não teve a votação a votação direta lá? Então, com certeza, sobrou um que não recebeu muito voto. Então, esse será o que irá entrar para ser colocado na CIPA. Nesse caso, poderá ser colocado ele, né? O motivo da saída e da entrada deve constar na ata de reunião da CIPA, NR 531. Quando não tiver outros nomes dispostos na sequência, deverá ser realizada outra eleição em processo extraordinário. Vale ressaltar que os mandatos deverá ser compatibilizado com os dos outros membros. Por exemplo, se falta 4 meses para acabar o mandato, então faltará só 4 meses para esse integrante da CIPA também, né? E se algum membro designado pelo empregador sair da CIPA, a saída deve ser documentada, sendo discutida na ata de reunião da CIPA. O empregador precisará indicar outro empregado para o lugar vago. Vale lembrar que todo empregado que for entrar na CIPA precisa passar pelo treinamento da CIPA, segundo a NR5. A entrada precisa ser documentada no formulário de indicações designada, e ao tema também precisa ser discutida e documentada na ata de reunião da CIPA. Em quais situações se pode encerrar as atividades da CIPA? Então é uma pergunta interessante, né? Quando que a CIPA irá acabar, né? Uma pergunta impertinente. Somente quando a empresa for fechada, ou seja, encerrar suas atividades segundo nos mostra no quadro, né, da NR5, no artigo da NR515, o enunciado 339 em itens 2 do TST. Atribuições dos funcionários da CIPA. Eles devem participar das eleições dos cipeiros, que são seus representantes, comunicar a CIPA e o SESMIT, onde houver as situações de risco que forem encontradas no ambiente de trabalho, devem propor melhorias para ajudar a encontrar as soluções necessárias, deve ouvir e obedecer às orientações da CIPA, no sentido de evitar acidentes de trabalho e aparecimento de doenças ocupacionais. Considerações finais. Todas as atividades da CIPA, cursos, reuniões ordinárias, treinamento e etc. devem ser realizadas dentro do horário de trabalho do funcionário
e se forem realizadas fora do horário de trabalho, o funcionário deverá receber hora extra. Então, ponto muito interessante. A CIPA é o espaço do trabalhador ativo e o lugar de quem quer fazer a diferença dentro da empresa, sempre atuando em favor do bem de todos. Infelizmente, quem faz a CIPA é o homem, e o homem só pensa em lucro próprio e benefícios. Então, se a CIPA não gera lucro, não diretamente, as empresas e os empregados não investem nela e a atenção que ela merece. Por isso, a maioria das CIPAs não funcionam como deveriam e se tornam apenas uma bela fechada para cumprir a legislação. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. E depois teremos outro vídeo falando sobre outra NR. Abraços!